Aqui, Mato Grosso, comigo. Cuiabá, vem aqui, Baixada Cuiabana, na tela do Passando a Limpo. A vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, e o seu advogado, Dr. Julier Sebastião da Silva, reuniram a imprensa para uma coletiva na Câmara Municipal de Cuiabá. Esta foi a primeira vez diante da imprensa que Edna Sampaio e Julier se manifestaram após decisão da Justiça, que deferiu um pedido de suspensão dos trabalhos da Comissão de Ética da Câmara Municipal por práticas irregulares. Dr. Julier abriu a coletiva fazendo uma breve fala em relação ao pedido impetrado na Justiça pedindo a suspensão dos trabalhos da Comissão de Ética que investiga a vereadora no suposto uso de rachadinha da sua ex-assessora e chefe de gabinete, Laura Abreu. Havia um processo administrativo disciplinar instaurado em face da vereadora Edna Sampaio no Conselho de Ética desta Casa. Foi aberto lá por maio e que redundou na semana passada num relatório que indicava e pedia a cassação da vereadora. Então, em relação a este processo administrativo disciplinar, o Judiciário Estadual, na data de sexta-feira, na última sexta-feira, acolheu o pedido por nós formulado e suspendeu o PAD até o julgamento de mérito da ação que foi intentada. Então, hoje, este processo está suspenso em razão do Judiciário ter constatado a presença de inúmeras nulidades e ilegalidades cometidas por parte do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá. Desde violação ao princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, do devido processo legal, à prática de abuso de autoridade. Ou seja, portanto, um processo sem qualquer base legal, um processo que fez menoscabo do que prevê a Constituição Federal, que fez menoscabo do que prevê a legislação infraconstitucional e que fez menoscabo de princípios comezinhos de direito. Desde negativa de defesa, a indeferimento da oitiva de testemunhas, albergue de elementos de convencimento ilícitos, sabidamente ilícitos, e sem falar, volto a dizer, em claro, abuso de autoridade perpetrado pelos membros do Conselho. Então, esta aberração jurídica, esta perseguição à vereadora Edna Sampaio foi cessada pelo Judiciário. A Câmara agora, obviamente, terá a sua oportunidade, evidentemente jurídica, de desdizer o que foi feito até agora, mas de concreto hoje o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso disse que este processo é ilegal e ele está suspenso por todos esses vícios que nós relatamos. Após a fala do Dr. Julier, Edna Sampaio respondeu a todas as perguntas dos jornalistas presentes e destacou que é vítima de perseguição aqui na Casa de Leis Municipal. Os homens tentaram golpear o mandato de uma vereadora negra, a primeira vereadora negra eleita nessa capital. Os homens conspiraram para poder provocar a morte política de uma mulher honesta, mãe de família, que toca o seu mandato com um compromisso que construiu ao longo da sua vida, não apenas para esse mandato, mas um compromisso que diz respeito à minha vida e às relações que estabeleci ao longo dela. Os homens da Comissão de Ética dessa Câmara não conseguiram respeitar o mínimo princípio legal, que é o direito do contraditório e da ampla defesa, e se aliaram a determinados setores da imprensa para promover o achincalhamento, para promover o desrespeito, para promover a criminalização de uma vereadora ativa, de uma vereadora que tem projetos, de uma vereadora que eleva a qualidade do debate nesta Câmara Municipal. Uma Câmara reconhecidamente, historicamente conhecida como a Casa dos Horrores. Provou nesse processo que de fato é uma Casa dos Horrores. Porque uma casa política não quer dizer que ela não se baseia no menor princípio legal. Uma casa política tem decisões políticas que são substanciadas com base no devido processo legal, com base naquilo que a Constituição e que as leis infraconstitucionais estabelecem para todo agente público.
Ninguém, absolutamente ninguém está acima da lei. E esta Câmara, a Comissão de Ética, o presidente da Comissão de Ética e seus membros também não estão acima da lei. Quiseram caçar o projeto, quiseram caçar o mandato da vereadora Edna Sampaio. Uma orquestração preparada antecipadamente, organizada para poder atropelar o mandato popular, o mandato coletivo, o mandato histórico nessa casa. E eu estou profundamente indignada com tudo que eu vivi até agora, com o nível da violência abjeta a qual eu fui submetida até este presente momento. Que este processo sirva para todos nós, da imprensa, da sociedade, da política, para dizer, nós não podemos ratificar uma política feita neste nível, uma política rasteira, uma política que não tem parâmetro legal, uma política que fere qualquer princípio de democracia e qualquer processo administrativo que possa se abrir contra uma determinada pessoa, seja ela quem for. Querem me tirar daqui. Querem fazer com que a vereadora Edna Sampaio saia pela porta do fundo. Querem dizer que a primeira mulher negra da capital, eleita vereadora, não tem moral para poder estar aqui. Querem colocar a vereadora Edna Sampaio como criminosa e eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. Sei que meus adversários são poderosos e eu quero saber quem está por trás disso. Quem são aqueles que patrocinaram esse absurdo contra mim? Essa atrocidade contra mim. Eu não aceitarei. Levarei até as últimas consequências essa situação de violação, de violência política de gênero sem precedentes aqui nessa casa. Até porque é a primeira vez que uma mulher preta e de esquerda se senta neste parlamento. Nesse período, desde o 1º de maio, foram quase 3.000 matérias sobre a vereadora Edna Sampaio. E a maioria absoluta delas falando que a vereadora Edna Sampaio fez rachadinha no seu gabinete. Qual é a prova? Quais foram os elementos fáticos que foram trazidos para que pudesse se fazer essa afirmação? A Comissão de Ética considerou, depois de ter elencado o rol de testemunhas por ela mesma, sem ouvir a defesa, considerou exclusivamente a fala da Laura. Exclusivamente, numa fala truncada, numa fala contraditória, ou seja, o que eu falei e o que as pessoas, que a própria Comissão de Ética chamou, não valeu de nada. Como não tem valido de nada a minha defesa, como não tem valido de nada o que eu falo, porque depois o que se publica é exatamente o contrário do que eu estou falando, para poder encaixar numa narrativa de criminalização da vereadora Edna. Não pode ser assim. Não pode. Nós não podemos nos curvar para essa prática que não diz respeito a nenhum de nós aqui. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos e como tais, nós precisamos ser respeitados. Então é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e desculpe o tom, mas é um tom de emoção, é um tom de quem vem sofrendo muito com isso, é um tom de quem vem sofrendo uma injustiça absal, uma injustiça atroz, uma armação sem precedentes na política no estado de Mato Grosso. Bem, eu, respeitosamente, para que a vereadora depois não diga que nosso programa ou que este apresentador aqui não está pegando no pé dela, eu coloquei a fala dela, colocamos a fala dela na íntegra, sem cortes. Vereadora Edna, eu penso que a senhora precisaria rever a sua fala em vários pontos. A começar de que a senhora não é a primeira vereadora negra ou preta, como a senhora costuma dizer, que está na Câmara Municipal. Eu preciso lembrá-la da vereadora Leucil Ramos. Ficou 5 mandatos aí na Câmara Municipal. Ela também é de origem negra. E ficou por 5 mandatos e tem um histórico muito bonito na Casa de Leis. Segundo, vereadora Edna, que quem provocou toda essa situação não foi a imprensa, foi a sua chefe de gabinete, a vereadora Lueci Ramos. Ficou 5 mandatos na Câmara Municipal, 20 anos. Foi presidente da Câmara também, viu? Presidente da Câmara. Então a senhora não é a primeira mulher, não é a primeira mulher negra, a senhora não é a primeira mulher preta, a senhora não é a primeira mulher que está, obviamente, enfrentando situações difíceis. Esta vitimização que a senhora faz, ela é altamente prejudicial para a senhora mesmo.
E outra, vereadora Edna, o problema de tudo isso é que o dinheiro saiu da conta da sua chefe de gabinete e foi parar na sua conta pessoal. O problema é a gravação do seu marido pedindo para sua chefe de gabinete apressar o depósito e mandar dinheiro para sua conta. O problema é que a sua própria chefe de gabinete é que trouxe toda essa denúncia à tona, porque a senhora demitiu ela pelo fato dela estar grávida. Ela disse isso em depoimento, vereadora Edna Sampaio. Então não é a imprensa que está perseguindo a senhora, não são os seus colegas estão envergonhados. Olha, por exemplo, dona Edna, o que a vereadora Michele falou, assim como também o próprio vereador Dilemário a respeito de, mais uma vez, a senhora atacá-los, atacar todos os seus colegas vereadores, chamar a casa ao qual a senhora faz parte de casa de horrores. Ou seja, a senhora está denegrindo o próprio local onde trabalha, a senhora está desmerecendo, sabe, o seu próprio mandato de vereadora, a senhora está jogando tudo mais uma vez no ventilador, para não dizer uma palavra mais forte aqui. A senhora quase fez, vereadora Edna, a senhora quase fez o seu advogado Julier Sebastião dar risada, porque ele ficou tão surpreso com a sua fala quanto eu, que ele quase caiu de tanto rir da gargalhada. A senhora se preparou bem, vereadora Edna. Coloca a fala da Michele. Na coletiva de imprensa concedida para jornalistas na Câmara Municipal de Cuiabá, na última segunda-feira, a vereadora Edna Sampaio se disse perseguida pelos vereadores da casa e citou os nomes dos vereadores Dilemário Alencar e Michele Alencar. Para o Pacola teve defesa, né? O próprio Dilemário, que foi o artífice da acusação aqui nas reuniões da comissão, estava lá durante o processo de ética contra o Pacola, fazendo a defesa do Pacola. A Michele Alencar, que também junto com o vereador Dilemário, artífice da acusação, também estava lá na audiência, na sessão, defendendo o Pacola. Pararam de defender quando a delegacia instruiu o processo e chegou à conclusão que o tiro não tinha sido em legítima defesa, que foi pelas costas. E o que fizeram esses que acham que eu cometi um crime sem nenhuma prova? Se ausentaram da votação. A Michele renunciou à votação, não votou. O Dilemário colocou o suplente dele sobre o argumento de que estava fazendo campanha. Então, a covardia que se coloca nesse momento é algo que a gente tem que falar, tem que explicitar. Então, se é uma retaliação em relação ao Pacola, eu não sei. Eu só sei que o que aconteceu foi algo que não pode se repetir nesta casa. Dilemário Alencar e Michele Alencar responderam às acusações feitas pela vereadora Edna Sampaio. Infelizmente, a vereadora Edna adota e continua seguindo na linha do vitimismo. Assim, independente de mulher, negra, petista, se fosse qualquer pessoa, índio, branco, amarelo, homem, mulher, trans, nós não estamos falando do gênero, nós estamos falando do ato cometido. E não adianta adotar essa linha de vitimismo para tentar justificar uma irregularidade cometida por ela. Ela cometeu uma irregularidade, não quer admitir, e aí está sendo investigada por isso. E aí ela, de alguma maneira, precisa se justificar. E, infelizmente, a justificativa dela é acusando outras pessoas. Eu tenho consciência muito tranquila, inclusive a própria imprensa que acompanha a Câmara aqui. Gente, vocês sabem, chega a ser pífia essas acusações de perseguição, que todas as vezes que a vereadora ela tem alguém que se posiciona contra alguma ideia ou contra qualquer ideologia dela, essa pessoa vira inimigo ou vira perseguidor. Isso não, eu acho que assim, na verdade falta um preparo, inclusive, para estar na política, porque na política é o campo de nós discordarmos sim, é o campo de entendermos que existem posicionamentos contrários,
No caso da Edna, não é nem só um caso de um posicionamento contrário, ela está sendo investigada por cometer uma irregularidade que é um crime. É um crime. O fato dela usar a justificativa de que na lei não proíbe, isso é um absurdo. A lei deixa clara, a verba é destinada para chefe de gabinete. Eu me apropriar de algo que não é meu, é crime ou não é? Eu me apropriar de um dinheiro que está na conta de uma outra pessoa, destinado para essa outra pessoa, colocando essa pessoa para depositar este dinheiro na minha conta pessoal, é crime ou não é? Então, quem está cometendo aqui crime de perseguição, inclusive não sou eu, é a vereadora Edna, porque ela sim, me citando nominalmente, fazendo acusações que eu estou perseguindo, que isso sim é uma perseguição. Veja que ela tem usado desde o início de dizer que está sendo perseguida pelo fato dela ser uma parlamentar negra, né? Agora veja, ela contradiz a ela mesma, porque a denúncia contra a vereadora Edna surgiu de quem? De uma mulher negra que trabalhou com ela e que ela pediu a demissão dessa mulher negra que estava grávida. Tudo isso que está acontecendo é devido à denúncia de uma mulher negra contra a vereadora Edna, tá certo? Inclusive, essa ex-servidora, ela apresentou documentação robustas de que a vereadora Edna se apropriava de forma indevida de recursos da VI que pertencia a essa mulher negra grávida. Então, o discurso da Edna que não cola. Ela faz o ataque, parte para o ataque, bate no presidente da Câmara, bate no presidente da Comissão de Ética, bate nas duas vereadoras mulheres que estão aqui, inclusive as duas vereadoras mulheres já até pediram o afastamento da vereadora Edna da comissão da mulher. Então, na cabeça da população já está muito claro que essa narrativa da Edna, de sempre se colocar que está sendo perseguida porque é uma mulher negra, uma parlamentar negra, não está colando, porque foi ela que fez um ato de violência injusto ao pedir a exoneração, a demissão de uma servidora negra grávida sem justa causa.